E quem está na dúvida se vai ou não contratar um atacante, um centroavante, para substituir o Pedro, é o Flamengo, tá? O Flamengo já veio com um miguezinho aí na coletiva do Marcos Braz, que aí o Marcos Braz já falou, confiamos nos atacantes que temos aqui, porque o Flamengo percebeu que essa busca direta por um reforço dava uma desvalorizada nos seus atacantes. Agora, eu discordo quando diz, o Flamengo repensou porque estaria desvalorizando os seus atacantes que poderiam substituir o Pedro. O que desvaloriza o Carlinhos, para mim, é o futebol que ele vem jogando no Flamengo. Carlinhos não jogou nada desde que ele chegou no Flamengo. E aí, é o que eu falo, muitas pessoas, pilhado, o cara é um cara gente boa, simples, tá bom, gente. Não tô falando dele como pessoa. Agora, se for para contratar uma boa pessoa, eu vou contratar minha mãe para jogar futebol no meu time. Porque é a melhor pessoa que eu conheço. Eu tô falando de futebol, tô falando de bola. O Carlinhos hoje, ele não tem futebol, na minha opinião, para ser um jogador titular do Flamengo. Já elimina aí uma opção. O Gabigol, ele tem muito futebol para ser o titular do Flamengo. Só que ele não mostra esse futebol há 2 anos. Há 2 anos que o Gabigol não joga nada. Há 2 anos que o Gabigol prefere ser Lil Gabi. Já teve outra festinha de aniversário que teve videozinho dele cantando, pulando e tá voltando de lesão. Não tá nem jogando lesionado, mas tava pulando e cantando no aniversário. Mandou beijinho pro Dorival depois de perder a Copa do Brasil, botou a camisa do Corinthians depois do Flamengo perder jogo, depois mentiu que botou a camisa do Corinthians. São vários atos de indisciplina que mancham um pouco a idolatria dele no Flamengo e não joga bola há 2 anos. Bruno Henrique, para mim, o principal jogador da geração 2019 e 2020, mas que eu disse desde o começo que eu achava errado o Flamengo renovar com o Bruno Henrique aos 33 anos, por 3 anos ganhando uma fortuna. Não dá, gente. Não dá para você fazer o melhor contrato da carreira de um jogador com ele aos 33 anos. O Flamengo tinha que negociar melhor. 3 anos de contrato ganhando 2 milhões de reais por mês. Não é o melhor momento do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique eu ainda enxergo como um possível substituto do Pedro. Só que o Bruno Henrique tem constantes lesões. A gente falou ontem com um ortopedista especializado em medicina do esporte aqui no programa. Lesões anteriores são a principal causa das próximas lesões. Lesão no joelho interfere nas lesões musculares na coxa. Lesões musculares na coxa interferem em lesão séria no joelho. Ou seja, é um jogador já mais velho, que tem várias lesões nos últimos anos, inclusive graves. Então eu digo, se não for para investir no Gabigol, o Flamengo precisa contratar um atacante. Eu acho que o Gabigol vai jogar o que ele jogou? Não. É difícil falar que eu acho se ele não vem mostrando. Agora, não dá para depender do Carlinhos e não dá para acreditar que o Bruno Henrique vai ter uma sequência de jogos. É isso que eu digo, o Bruno Henrique é um bom substituto. Mas eu não consigo ver o Bruno Henrique com condição física, sem sofrer lesões, disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nas 3 frentes. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Por quê? Porque o Flamengo tem que contratar rápido, se ele for contratar. Para disputar a Copa do Brasil, tem que chegar até o dia 9. Hoje já é o dia 6. São 3 dias para conseguir disputar a Copa do Brasil. Para disputar o Brasileirão, também tem que correr contra o tempo. Eu vou até... e só poderia jogar nas semis da Copa do Brasil. Para a sequência do Brasileiro, o reforço poderia ser inscrito até o dia 20 de setembro. Ou seja, para a Copa do Brasil tem que correr contra o tempo. A minha pergunta, Bruno Prado, Flamengo precisa contratar ou acredita nesses jogadores? Eu acho que o ideal seria buscar alguém. Não é fácil porque o mercado está fechado na maior parte dos países. O Depay era uma opção, agora está indo para o Corinthians. Falaram do Martial, que era do Manchester United, também está sem clube, o francês.
Então, o Carlinhos realmente ele está abaixo tecnicamente do que o Flamengo precisa, né? O Carlinhos é um jogador que veio aí depois do Carioca, momento de suspensão do Gabigol, mas tecnicamente não é um jogador que hoje é para ser titular do Flamengo. Acho que até como opção eu prefiro até botar o Bruno Henrique ali centralizado do que o Carlinhos. É um jogador que está abaixo da qualidade que hoje pede o time do Flamengo. O Gabigol não tem como confiar, bota o Gabigol que ele vai jogar. Não tem, porque já é muito tempo que ele tá mal. Não é uma fase curta. Se fosse uma coisa curta, o cara tá o último mês foi ruim. Beleza, bota o cara. Um cara que dá para confiar. Ele teve um mês ruim aí, mas vai voltar. Mas não é isso, né? Já tem mais de um ano. Então o Gabigol é uma interrogação enorme. Seria o ideal buscar alguém. São duas interrogações do Gabigol, me perdoe, Bruno. Sim. E quando vai ser o julgamento dele? Sim, também pode ser suspenso. Daqui a pouco o Flamengo aposta nele, eu não sei quando vai ser, daqui a pouco tem um julgamento e ele não pode jogar. O contrato também vai acabar no fim do ano. A mesma coisa que o Paquetá. É impossível que não passe pela cabeça de um ou de outro a possibilidade de ter a carreira interrompida. Mas no caso para o Flamengo ali, E no caso do Flamengo, o Bruno tem razão, é uma questão emergencial. Sim. Não estava esperando isso, aconteceu. E agora, vai correr atrás, é o Flamengo. Vai correr atrás de, entre aspas, qualquer um, não serve. Para o Flamengo, qualquer um não serve. E até porque, Vanderlei, o Flamengo não tem certeza se o Pedro estará no Mundial do ano que vem, que é importante. Então, de repente, né, eu sei que está em cima da hora, né, mas assim, talvez por isso tenha ido inicialmente atrás do Marcial, apostando que é um jogador que possa vir, de repente, se não der o Pedro, que ele possa até jogar o Mundial do ano que vem. No Flamengo, qualquer um não serve. A torcida não aceita qualquer um. Tem dinheiro em caixa. Então, teoricamente, tem que trazer alguém estrelado. Não tem gente sobrando no mercado nesse momento que o relógio está correndo. É uma situação emergencial. Por isso que eu acho que, como o mundo apresenta tantas surpresas, pode diminuir, não falei que pode diminuir o esfriamento entre Flamengo e Gabigol. Hoje, ou antes da contusão do Pedro, era um esfriamento que crescia a cada dia. Todas as partes envolvidas, o Gabigol, o Flamengo, staff, esse negócio todo mundo torcendo para que termine logo esse prazo de contrato e tchau, até logo, boa tarde. Tira o Gabigol da frente. Esse é o cenário que foi construído nos últimos tempos. Aí acontece esse fato aí. Você tem um centroavante que talvez possa até jogar agora contra o Bahia, né? No próximo jogo aí pode ser até ele, se for o caso, se aparecer. Por que não, né, diminuir o esfriamento? Isso é impensável? Ou fica aí uma situação criada de uma hora para outra que pode mudar o cenário, o enredo? Eu não sei. Talvez o Asmar possa responder que ele respira mais o Flamengo do que eu. É isso. Não, uma coisa que eu sei, Vander, é que o Gabigol ficou bem brabo quando o Rodolfo Landim respondeu. Lembra? Foi naquele jogo... Se eu não me engano, foi no jogo do Criciúma, que ele bateu o pênalti, ele deu uma declaração depois do jogo, dizendo que o ídolo, que ele não foi tratado como um ídolo merece na renovação. Que ele falou que já estava prometido e o Flamengo não honrou um compromisso com o ídolo Gabigol. Aí o Rodolfo Landim respondeu. Ele deu ele deu várias entrevistas em alguns podcasts e ele disse que ele tem que reconhecer o jogador pelo que ele está jogando no momento. E que ele fez uma oferta ao Gabigol de 1 ano de renovação. O Gabigol não gostou dessa situação, não gostou da resposta do Rodolfo Landim. Então ele quer o quê? Ele quer falar o que ele quer e não quer escutar as coisas. É aquilo, fala o que quer, ouve o que não quer. E o Gabigol escutou. O que não dá é para o Gabigol querer que o Flamengo honre uma promessa com ele, uma promessa que foi feita quando ele estava fazendo gol, quando ele estava sendo decisivo, quando ele estava jogando muita bola, coisa que não está acontecendo há 2 anos. Como é que ele quer que o Flamengo faça um contrato de mais 4 anos para ele ganhar mais de 2 milhões de reais jogando a bolinha que ele está? Eu sempre falei isso aqui, eu acho que o Gabigol, para onde ele for, ele vai jogar futebol. Eu acho o Gabigol bom jogador, eu acho o Gabigol bom finalizador, eu acho o Gabigol aquele jogador culhudo, que gosta de jogo grande, que provoca adversário. Eu acho que ele daria certo num outro clube. Mas pelo que ele mostrou no Flamengo nos últimos 2 anos, não dá para a diretoria do Flamengo renovar do jeito que ele quer.
Então, o clima ficou estremecido. Isso é informação que eu tive. Gabigol não gostou de ter a resposta, já está baita insatisfeito de receber poucas chances. Mas recebe poucas chances porque quando tem chance não aproveita. Tem isso. Teve um jogo recente, o Bruno vai lembrar melhor do que eu, que o Gabigol jogou que ele não jogou nada, sendo titular do Flamengo. E aí você fala, e aí? Até quando o Gabigol vai pedir minutagem, vai pedir mais chances, se ele não tá jogando nada? O problema é, o Bruno Henrique eu acho que ainda pode entregar, mas não consigo ver com uma sequência de jogos porrada. Não consigo ver o Bruno Henrique, joga a Copa do Brasil mata-mata, joga a Libertadores mata-mata, joga brasileiro buscando a liderança. Não consigo. O Carlinhos já mostrou, e aí com todo o respeito ao Carlinhos, que ele não tem um nível técnico para ser titular nesse time do Flamengo, nem quando for um time misto. Porque agora é hora de mata-mata, amigo. Agora é hora de mata-mata em Copa do Brasil, Libertadores e hora decisiva no Brasileirão. Então só resta para a diretoria do Flamengo, se não contratar, assumir que o Tite acredita que o Gabigol vai recuperar seu melhor momento. Porque se o Flamengo não contratar, tá nítido. Gabigol vai ter que ter chance. O Bruno Henrique não vai aguentar esse tranco sozinho. E o Carlinhos, para mim, diante dos últimos jogos aí, é perceptível que ele vai irritar o torcedor do Flamengo. Vai. É um jogador que erra muito domínio, vai mal na jogada aérea sendo alto, é lento. Então, eu acho que se o Flamengo não contratar ninguém nesse momento, agora, é porque o Flamengo está assumindo. Vamos fazer a última investida no Gabigol. Vamos ver se ele ainda é capaz de entregar alguma coisa. Claro, o Bruno Henrique sendo titular, que é a maior probabilidade aí com o Tite no comando, mas o Gabigol tendo algumas chances quando o Bruno Henrique for o reserva. Porque eu acho que se o Carlinhos for o titular, o Flamengo vai perder muito, tecnicamente, vai perder muito, até coletivamente, porque o Carlinhos, até para fazer pivô, não sai muita coisa, e aí eu acho que o Gabigol vai ter que acabar recebendo chance. Mas eu concordo com o Bruno, eu iria para o mercado. Você vê, o Flamengo perdeu o Depay para o Corinthians. Quem tem mais dinheiro, Flamengo ou Corinthians? O Flamengo já pagou uma fortuna para vários jogadores. Por que para o Depay não poderia pagar? Aí é um questionamento para nossa volta, que eu vou jogar para a mesa.